Olá, tudo bem? Elton Santos aqui, seguindo nesse desafio de postar um vídeo por dia durante este ano, 365 vídeos relevantes para você. E eu escolhi algo que eu considero bastante relevante: comentar a meditação Descobertas da Fé do Dr. Rodrigo Silva, algo que vai trazer um vislumbre maior para você do que é a palavra de Deus e desse Deus de amor que tanto te ama. Vamos à meditação de hoje. O verso dela diz assim: Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Gênesis capítulo 18, verso 14. Quando Deus anunciou a gravidez miraculosa de Sara, ele fez uma pergunta poderosa: existe algo difícil para Deus? Essa questão reaparece no anúncio do anjo a Maria, enfatizando a onipotência divina. Mas o que realmente significa dizer que Deus é onipotente? Muitos acreditam que a onipotência significa que Deus pode fazer qualquer coisa indistintamente. Mas a Bíblia nos mostra que há coisas que ele não pode fazer. Por exemplo, Deus não pode mentir. Deus não pode quebrar promessas. Deus não pode negar o seu próprio caráter divino. Deus não pode agir contra a sua própria essência, pois isso seria ilógico. Portanto, a onipotência divina não é um vale-tudo, mas sim um poder infinito alinhado à sua natureza perfeita. O maior exemplo disso, Deus poderia simplesmente ter apagado a humanidade e recomeçado, mas preferiu nos salvar. Seu amor por nós é algo que nem mesmo ele pode mudar. Vejamos alguns exemplos, alguns parágrafos aqui na meditação. Muitos pensam equivocadamente que ser onipotente significa que Deus pode fazer qualquer coisa indistintamente. Sendo assim, alguns ateus desafiam o pensamento cristão, questionando com ironia: poderia Deus criar uma pedra que nem ele mesmo pudesse carregar? Os filósofos chamam isso de paradoxo da onipotência. A pergunta é capciosa, tem segundas intenções. Se Deus pudesse criar tal pedra, deixaria de ser onipotente, pois haveria algo efetivamente que ele não poderia fazer. Se não puder criá-la, também deixa de ser onipotente, pois existe algo que ele não pode realizar. Como resolver esse dilema? Como nós já falamos anteriormente, Deus não pode fazer algo que venha de encontro com a sua natureza. Assim, nós entendemos que a onipotência divina não é um vale-tudo. Se o fosse, então estaríamos dizendo que Deus seria capaz de existir e não existir ao mesmo tempo, significando que tanto o ateísmo quanto a fé estariam certos. Um Deus que criasse a terceira margem de um rio ou estabelecesse a quadratura de um círculo não seria onipotente, seria ilógico. Deus é capaz de fazer qualquer coisa que esteja em acordo com a sua natureza e com o seu caráter. Ele é, antes de tudo, essencialmente coerente consigo mesmo. É por essa coerência e pelo amor que tem por nós que Deus preferiu arcar com as consequências da queda humana, quando poderia dar um jeitinho onipotente criando outro casal e fingindo que essa realidade nunca existiu. Ele ama você, e isso é algo que não pode ser mudado. O amor de Deus por nós é incondicional, ainda que as nossas escolhas tragam consequências contrárias àquilo que Deus quer para nós. Então, decida hoje aceitar o amor de Deus na sua vida e permitir que que os efeitos deste amor possam se multiplicar em você cada vez mais. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor pode todas as coisas dentro do teu caráter e que nada que o Senhor decida não fazer não afetará a nossa salvação nem o nosso relacionamento contigo. Assim pedimos, abre as nossas mentes, os nossos olhos, nos dá entendimento para que possamos aceitar este tão grandioso amor que o Senhor tem por cada um de nós. Abençoa esse ouvinte que nos ouve, que medita conosco nestas palavras e que a cada dia sua vida seja cheia da paz do Senhor.
Em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez, um grande abraço para você. Considere curtir, comentar e marcar o sininho para que você seja avisado cada vez que tiver um vídeo novo aqui no YouTube. Um grande abraço e até lá.